Olá, boa noite. Está começando a edição deste sábado do Jornal da Difusora. Vamos então aos destaques da semana. Alagamentos, transtornos e desabrigados pelas chuvas do interior do estado. Vistoria do Corpo de Bombeiros determina a reabertura do Rio Anil Shopping após o incêndio. Recenseadores do IBGE enfrentam dificuldades para entrar em condomínios na capital. Estes e outros destaques da semana a partir de agora, aqui no JD. 16 dias depois do incêndio que matou 2 jovens e deixou mais de 20 pessoas feridas nas salas de cinema, o Rio Anil Shopping recebeu nesta semana a liberação do Corpo de Bombeiros para a reabertura, depois de uma vistoria geral de segurança. O shopping reabriu em seu horário habitual, às 10 horas. Durante toda a manhã, a circulação de consumidores foi bastante tímida. Quase todas as lojas reabriram, mas algumas ainda permaneceram de portas fechadas. Para quem mantém negócios no local, a reabertura do estabelecimento era aguardada com muita expectativa. Nós estamos com uma expectativa muito boa, né? Embora estamos ainda enlutados, né, pelo que aconteceu. Foi muito triste, foi uma tragédia. Porém, nós estamos aqui, eu estou com essa mochila cheia de novidades, né? Com expectativas de fazer aí boas vendas, bons negócios, atender nossos clientes, acolher também. O shopping reabriu 16 dias após o incêndio que atingiu as salas de cinema, o que resultou em várias pessoas feridas e 2 mortes. Para esta frequentadora do shopping, a sensação de insegurança ainda é grande. Apesar dos bombeiros, todo o pessoal da perícia ter vindo, né, pela situação que aconteceu, a sensação ainda é um pouco de insegurança. Precisa mais de fiscalização, mais de empenho, porque é a segurança de nós todos que estamos aqui dentro de um local fechado. Então, o que a gente está precisando é que tenha mais fiscalização em questão de estrutura física. Toda a área do shopping foi liberada para voltar a funcionar, com exceção do espaço onde fica localizado o cinema e o parquinho. Na data que marcou a retomada das atividades, o shopping se manifestou por meio de nota. Ressaltou que as razões do que aconteceu no último dia 7 de março ainda não estão claras, mas que há investigações em curso, inclusive internas, para apurar os fatos. O estabelecimento reforçou também que está à disposição e colaborando com as autoridades. O laudo da perícia do Instituto de Criminalística, que consiste em um trabalho minucioso, ainda não foi divulgado. A principal hipótese para o início do incêndio que matou Evelyn Guzmão, de 16 anos, e Yasmin Campos, de 21 anos, continua sendo a colocação de uma manta asfáltica no teto do shopping. Imagens do circuito de monitoramento mostram o momento em que homens trabalhavam na cobertura, realizando os reparos. E a obrigatoriedade de contratação de bombeiros em estabelecimentos públicos e privados foi pauta na Câmara Municipal de São Luís na sexta-feira. O que vai acontecer a partir de agora, principalmente em relação à alteração dessa lei? Na realidade, é um pleito muito importante para essa categoria, que ela representa um braço ali de assistência também ao Estado. O bombeiro civil é de extrema importância, porque ele está sempre ali para auxiliar essa equipe toda do Corpo de Bombeiro Militar, e eles desempenham um serviço fundamental. A lei que eles já têm, que amparam ele, que é a Lei 6.227, ela prevê essa possibilidade de contratação. Então, o vereador Álvaro Pires fez essa indicação da audiência pública para se debater isso, para que se leve a sério essa categoria dos bombeiros civis, porque eles estão presentes em tudo, inclusive auxiliando na prevenção e na repressão de sinistros que ocorram. Então, uma categoria muito forte, a Câmara está lotada, e é de grande importância e com certeza a sociedade precisa debater sobre isso. Nós conversamos também com o vereador Álvaro Pires, ele que detalha mais sobre essa proposta. Acompanhe. Essa proposta é para fazer a alteração da lei. Esta lei, nós entendemos que após esse incidente que teve aí no Shopping Rio Anil, a gente precisa inserir em caráter de urgência a quantidade de bombeiros civis, tanto na repartição pública quanto a privada, dentro da nossa cidade. Aqui já em discussão a Câmara movimentada hoje, né? Isso, a audiência pública sendo feita agora, a quantidade de gente é muito grande na galeria e dentro do plenário, e certamente com muita força de vontade nós vamos conseguir sim fazer a alteração desta lei. Um motorista de aplicativo foi vítima de assalto no bairro do Araçagi. O suspeito do crime é um jovem de 19 anos,
procurado pela polícia por ter matado um outro motorista de aplicativo. No braço, apenas uma das marcas pelas agressões sofridas por este motorista de aplicativo. Por medo, prefere não se identificar, mas relata que foi vítima de muita violência física e psicológica. Davam coronhada na cabeça, soco no estômago também, né? Aí chegaram aí, inclusive, eu dar uns cortes no meu braço com facão. E a todo tempo me ameaçando de vida, ameaçando que eles queriam dinheiro. E eles queriam uma quantia até um pouco alta. Eu falei que não tinha naquele momento. E daí eles fizeram com que eu fosse atrás. Daí eu fiz algumas ligações, até onde eu consegui o dinheiro, que foi feito o valor para mim, né, do Pix. E aí eles foram me levar em um posto, numa conveniência, para que pudesse ser feito o saque, e fizeram também algumas compras no meu cartão também. Mas assim, todo o tempo mesmo com muita violência. A vítima chegou a pensar que em determinado momento iria morrer. Já estavam me dando duas coronhadas, né, na cabeça, e eu senti tonto. Aí eu falei, se você me der mais uma aí, eu vou desmaiar aqui e vai ficar complicado ajudar vocês. Eu estou colaborando, estou ajudando, vou dar o que vocês querem, só quero que vocês me soltem depois. E assim, eles continuavam todo o tempo me agredindo, sabe? É um negócio bem complicado. O crime aconteceu no bairro do Araçagi, na região metropolitana de São Luís. Um dos bandidos que participou do crime já é conhecido da polícia e também dos motoristas de aplicativos. Trata-se de Kevin Jobert, de 19 anos, segundo relatou a vítima. É ele quem aparece nestas imagens, assaltando um posto de combustível em julho do ano passado, no bairro da Coama, na Avenida Daniel de Latouche, na capital São Luís. Um motorista de aplicativo que parou o carro para abastecer reage ao assalto e acaba sendo assassinado com 3 tiros. A vítima não tem dúvidas que ele era um dos envolvidos neste último crime. Quando eu olhei a foto, automaticamente eu já reconheci ele. Até depois eu vi um vídeo dele confessando o crime e a voz, tudo é igual, tudo. Não tem como negar que não é ele, porque assim, a todo tempo eu olhava eles, né? Porque a luz do carro estava acesa e eu ficava olhando, eu virava para eles, mandava eu mexer no celular para poder abrir os aplicativos, tudinho. E todo tempo eu estava olhando ele. Era ele, outro comparsa, mais 3 meninas. E a seguir, semana marcada por transtornos, alagamentos, deslizamentos e pessoas desabrigadas pelos temporais no interior do estado. A gente volta já. 36 municípios maranhenses foram decretados em estado de emergência devido aos temporais desta semana. E no início da semana, mais de 70 pessoas foram resgatadas pelo Centro Tático Aéreo na região dos municípios de Santa Luzia e Buriticupu. Ao menos 7 povoados de Buriticupu, a cerca de 415 quilômetros de São Luís, foram atingidos por um deslizamento de terra causado pelas fortes chuvas. O trabalho dos bombeiros e das equipes do Centro Tático Aéreo é intenso. 2 helicópteros são usados na operação de resgate. A todo instante, adultos, crianças e idosos são levados para locais seguros. Em pelo menos 7 povoados do município de Buriticupu, distante 415 quilômetros de São Luís, a terra cedeu e levou tudo pela frente. Árvores foram arrancadas, casas atingidas e estradas interditadas. Esta idosa foi cuidadosamente levada nos braços. Para cada pessoa salva do perigo, os moradores aplaudem as equipes. « 71 pessoas foram resgatadas. É de helicóptero que também chega água e comida para as famílias que ficaram sem estradas de acesso até a cidade. A operação, que começou na tarde de sábado, se estendeu durante todo o domingo e equipes do Centro Tático Aéreo estão em alerta. Uma pessoa morreu e outra está desaparecida. A situação, que é grave, pode piorar. A previsão é que a chuva vai continuar caindo na região. Além dos 7 povoados onde houve deslizamento de terra, outras comunidades correm o mesmo risco. Em Imperatriz, já choveu acima do esperado pela meteorologia no mês de março. Moradores sofreram transtornos com as chuvas na madrugada de sexta-feira. Na rua Euclides da Cunha, com a Simplício Moreira, os moradores ficaram ilhados. Dona Rita, de 83 anos, está enfrentando dificuldades para sair de casa. Esse ano eu e essa vizinha suspendemos a calçada, mas quando a calçada era baixa assim, sair de casa com a água aqui, ó. Todos os anos. Na BR-010, o trânsito ficou lento por causa de alagamentos na rodovia. E durante o período da manhã, vários pontos de engarrafamento foram registrados.
Riachos transbordaram e muitos imperatrizenses tiveram dificuldades de sair de casa e chegar ao trabalho. A cidade de Imperatriz é cortada por 5 riachos: Cacau, Bacuri, Santa Teresa, Riacho do Meio e Capivara. Aqui no Riacho Bacuri, a situação é essa. A água transbordou e um mar de lama se formou ao redor das casas. E numa coletiva de imprensa realizada na última quinta-feira, o governo do estado falou das ações desenvolvidas para atender aos desabrigados atingidos pelas chuvas do Maranhão e das parcerias criadas para a aquisição de material e alimentos. Secretarias que compõem o Comitê Gestor de Prevenção e Assistência às Populações Vítimas das Chuvas se uniram para repassar informações atualizadas sobre os trabalhos que vêm sendo realizados para atender a população vítima das chuvas no Maranhão. O governador Carlos Brandão determinou que a infraestrutura para ir reparando as estradas, as pontes, que as sedes, que a ação social, os direitos humanos, que principalmente a defesa civil, os bombeiros, a segurança, todo o governo está sendo mobilizado. O governo segue arrecadando materiais para distribuir às famílias. Conta com o apoio ainda das pessoas e da iniciativa privada. Água, colchões e alimentos estão sendo transportados às áreas atingidas. A gente está entregando, está produzindo quase 200 toneladas de cesta básica para chegar para aquelas famílias que de certa forma não estão num abrigo provisório, mas tiveram que sair da sua casa para a casa de algum familiar. Nós já startamos ao Ministério da Saúde a doação de kits de medicamentos que vão começar a ser entregues a partir de hoje aos municípios que possuem desabrigados e desalojados. Nós montamos uma sala de situação em parceria com o Ministério da Saúde para que nós venhamos monitorar as tendências dos agravos, como por exemplo arboviroses, vírus respiratórios, a circulação de vírus respiratórios nessa região. Medida do governo do estado muito acertada, tomada pelo governador Carlos Brandão, no sentido de criar o comitê gestor que tem gerenciado toda essa crise. Neste galpão do aeroporto de São Luís, 2 toneladas de roupas que foram apreendidas em operações da Receita Federal e que agora serão distribuídas às pessoas que muitas vezes perderam tudo. Recepcionaram mercadorias e fizeram todo o trâmite para a entrega dessas mercadorias para a Defesa Civil do Estado. A seguir, projeto de lei visa criminalizar a exposição de casos de suicídio na internet. A gente volta já. Um projeto de lei pretende criminalizar a divulgação de casos de suicídio pelas redes sociais. O projeto foi discutido nesta semana, em reunião no Ministério Público do Maranhão. A minuta do projeto de lei foi preparada pelo Fórum Estadual de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, que dispõe sobre a tipificação criminal de divulgação de conteúdos impróprios, de cenas de violência provocadas pela própria pessoa contra si mesma, suicídio consumado, tentativa de suicídio e ato de automutilação. Existe um manual da Organização Mundial de Saúde que orienta a não publicação de imagens de vítimas de suicídio, de tentativa de suicídio e de automutilações, que são as violências autoprovocadas. A minuta do projeto de lei prevê pena de reclusão de 1 a 5 anos se não constituir crime grave, a pena sendo aumentada de 1 a 2/3 se o crime for praticado por agente que mantenha ou tenha mantido relação doméstica ou familiar com a vítima, ou relacionada à vingança ou humilhação, que tenham motivado o crime. O debate se torna cada vez mais necessário sobre a divulgação de forma indiscriminatória de suicídios, principalmente por conta da elevação do número de casos nos dias atuais. O suicídio, segundo a OMS, mata no mundo mais do que as guerras e homicídios, e também de doenças como malária e câncer de mama. Por isso, segundo a promotora, é importante que o debate permaneça acontecendo e há alguns pontos de exclusão da ilicitude. Nesse sentido de prevenção, deve-se falar, é importante que se fale. Ocorre que a forma de falar é que é muito importante. Tanto que nós colocamos no projeto de lei, nesse projeto de lei que o Fórum elaborou, uma excludente de ilicitude, que é exatamente para garantir, prever a possibilidade, é claro, de que artigos científicos sobre o tema possam ser elaborados, produções jornalísticas, culturais, artísticas, com uma ressalva, protegendo a imagem das vítimas e dos seus familiares, salvo autorizado.
Apesar de a cobertura da coleta domiciliar do censo demográfico ter encerrado no dia 28 de fevereiro, alcançando mais de 91% do recenseamento, o IBGE começou no dia 1º de março a última fase, a etapa de apuração. Mas os recenseadores em São Luís enfrentam dificuldade de entrar nos condomínios. No Maranhão, assim como em todo o Brasil, mesmo com o encerramento oficial divulgado para o dia 28 de fevereiro, o recenseamento continua. Há uma explicação. Segundo o coordenador do censo no Maranhão, dificuldades estão sendo encontradas em condomínios, principalmente daqueles considerados de luxo. Nós temos algumas localidades, com alguns condomínios que o percentual de moradores onde não foi aplicado o questionário, ele está elevado. Imagens como esta têm dificultado o trabalho dos recenseadores e atrapalhado e interferido negativamente no censo. Os condomínios permitirem que os recenseadores entrem e possam fazer os seus trabalhos. Este gestor de condomínio ressalta que é importante essa comunicação entre o IBGE e os representantes legais dos condomínios. O que a gente sempre está orientando aos nossos colaboradores é que o recenseador, no momento que ele chegar na portaria do condomínio, que ele se identificar, que seja avisado com antecedência para que a gente comunique aos moradores o período, o horário, a data que o recenseador ele vai estar fazendo o levantamento no condomínio, para que justamente eles não sejam pegos de surpresa. No Brasil, segundo o último balanço, quase 84% da população já passou pelo recenseamento. No Maranhão, esse percentual é ainda maior, chega a 90%. O censo vai desde distribuição de remédios, de vacinas, de quantas pessoas você precisa na saúde em uma determinada localidade, até a questão de ensino, saneamento básico, as políticas previdenciárias, políticas de assistência social. De alguma forma, mais ou menos, dependemos sim do Estado, porque o Estado garante desde a nossa segurança em relação a países terceiros, questão da segurança externa, até a fazer políticas públicas que minorem diversos problemas que nós temos nas nossas cidades. Pedidos de limpeza agora podem ser realizados por meio de um aplicativo lançado na quinta-feira, na sede da Superintendência de Limpeza Pública em Imperatriz. O aplicativo Alô Limpeza, lançado pela Superintendência de Limpeza Pública de Imperatriz e a empresa de limpeza urbana MB Engenharia, vai otimizar os trabalhos de coleta de lixo na cidade. A gente consegue ter um ganho em tempo, porque o catatreco que a gente já tem, que continua utilizando, a pessoa, a pessoa faz uma solicitação. Nós temos a Giovana que faz acompanhamento, ela cadastra, mas lá por vezes a pessoa não coloca uma foto. Então vai um fiscal de rua até o local confirmar se aquela solicitação existe, qual é o material, se é entulho, se é poda, se é uma geladeira. Então a gente identificando qual é o material, a gente consegue mandar a equipe correta fazer a coleta. O aplicativo Alô Limpeza já é utilizado em outras cidades onde há atuação da empresa MB. Além de otimizar os trabalhos de limpeza urbana, vai aproximar os moradores do poder público. O aplicativo Alô Limpeza está disponível tanto para usuários do sistema Android quanto iOS. Com ele, é possível acompanhar o status do serviço que foi solicitado. Mas além dos agendamentos de serviços por meio do aplicativo Alô Limpeza, o cronograma de coleta de lixo deve seguir normalmente em Imperatriz. Segundo o superintendente de limpeza urbana, as atividades ao redor de riachos também têm sido intensificadas, principalmente nesse período chuvoso. O Jornal da Difusora fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Uma excelente noite, um ótimo fim de semana. A gente se encontra na segunda-feira. Até lá.